E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um low fade, famoso degradê baixinho, conhecido mais como corte do jaco para os mais novos, né? E pessoal, dou início ao meu low fade com o pente 3, fazendo um movimento em C bem curtinho, tá? Você vai tirar ali mais ou menos um dedinho de espessura. O pente 3, pessoal, eu pego geralmente um pente mais alto, até porque esse degradê a gente geralmente faz em cabelos lisos, né? Aqui na barbearia, o pessoal que tem o cabelo liso pede muito esse tipo de fade. Então eu dou início com o meu pente 3. Por quê? Porque um cabelo liso e mais claro, tipo o dele aí, que é um cabelo mais castanho, não tem necessidade de mim vir com um pente mais baixo, porque senão eu posso criar uma marca muito forte. E o pente 3, pessoal, ele já é ideal porque ele já deixa aquela aresta bem preenchida, porque eu preciso daquela aresta bem preenchida. Porque eu vou fazer a conexão mais tarde com minha tesoura de corte e uma tesoura dentada. Ali eu limpo toda a espessura, ali na parte da nuca eu deixo uma espessura de mais ou menos 2 dedos. E vou limpando minha marca, deixando bem marcadinho, ó, bem separado, tudo bem organizado. Até para depois não me atrapalhar. Por isso que eu digo, pessoal, marque, faça as marcações bem limpas. Não faça de todo jeito. Logo após, eu venho com meu pente, eu venho com a zero, vou marcando ali, ó, seguindo já o formato que o cabelo dele me proporciona. Eu não entro com a zero acima disso aí da orelha, ó. Eu sigo a linha da orelha, até porque esse fade aí a gente vai disfarçar ele e ele vai ficar mais claro, obviamente. Até onde eu fico com meu pente 3, pessoal, ali eu defini o limite do fade. Ali eu defini o limite até onde eu vou com a minha máquina. Vou marcando com a zero, dando pequenos toques, sem precisar encostar na pele do cliente necessariamente. Só passando a máquina, depois eu venho com a máquina limpando o que eu já fiz e vou limpando toda aquela região atrás da orelha. E venho limpando toda aquela região ali da orelha. Depois disso, venho com meu pente 1,5 na alta, fazendo movimentos em C, pessoal, ó. Sem passar da onde eu passei meu pente 3, tá bom? Movimento em C, limpando bem, passando a máquina bem. Se possível, você pode fazer isso que eu vou fazer logo após, ó. Você vai vir com o pente, vai pentear o cabelo pra cima, tá bom? Com o pente, igual eu vou fazer daqui a pouco. E vai passando. Até sentir, pessoal, que não tá limpando mais, tá? Ali eu já tô com o meu pente 1,5 na baixa. E vou passando na marquinha, sem chegar onde eu passei o pente 3, tá bom? Deixando bem claro, você não vai até onde você viu com o pente 3, você tira ele antes. Ali na parte da nuca eu vou limpando também, ó, bem limpo, que ali é uma parte que tem mais cabelo e é mais grosso o cabelo naquela parte. Aí, ó, você vai levantando o cabelo com o pente vai te auxiliar nisso, para ajudar a cortar mais cabelo. E ter a certeza que a marcação ficou bem limpa. Até porque essa marcação limpa é muito importante para os próximos passos. Faço isso em ambos os lados, ó. E vou passando, movimento em C, sem pressa. Aqui eu tô fazendo mais devagar no vídeo porque eu tenho que explicar, né, pessoal? Venho com meu pente 1 na alta, mesmo formato, movimento em C, tirando para fora. Apenas onde está marcado a marquinha ali, pessoal, eu passo em movimento reto, tá bom? Quando eu vou chegando ali próximo da aresta, da onde eu fui com meu pente 3, meu pente 1,5, eu tiro a máquina para fora. Porque eu não quero aferir esse cabelo, só quero limpar o que tá feito ali, ó. E vou passando, movimento em C, em toda aquela região. Jogo na 1 baixa e vou passando só na marquinha, limpando toda aquela região. E esse processo você vai repetir por todo o corte. É um processo de repetição, galera. Você vai repetir tudo que você está fazendo em todos os pentes. Caso você use 2 pentes, é a mesma coisa, tá? Não muda. O importante é limpar bem aquela marcação. Ali praticamente, pessoal, eu já criei o tom cinza e o tom escuro. Tá vendo? Ali praticamente agora ali só falta conectar o cabelo, porque já tá criado.
Porque o Pente 1 ele cria o tom cinza praticamente. E como o cabelo do nosso cliente é um cabelo mais claro, quando eu já tinha passado ao e-mail, eu já tinha criado o tom cinza. Mais pra frente, depois de alguns tempos aí, quando eu for poder ter ajudado vocês, eu vou querer explicar a teoria do degradê também. Porque aqui eu tô ensinando uma técnica e tem toda uma teoria por trás do degradê, tá bom? Quando você entender as técnicas, fica melhor de explicar a teoria do degradê. Aqui eu venho com o pente 1 meio, né, na alta, passando em toda aquela região que eu já vinha passado o K1. Mesmo processo, meia na baixa, e depois meia na alta e depois meia na baixa. E tirando pra fora, quando eu vou chegando próximo ali da marcação do pente 3, tá? Ali praticamente agora eu já tô criando o tom branco, tá, pessoal? Já tô conectando o cinza com o branco e vou passando por toda aquela região. Como eu havia falado para vocês sobre a teoria do degradê, quando vocês entendem uma técnica e fica mais fácil você fazer um degradê, pessoal, quando você vai entender a teoria do degradê, é muito melhor. Porque você sabe que o degradê são tons, né? E quando você entende de tons, de cor, não necessariamente você vai ficar preso a uma técnica, entendeu? Você vai poder fazer de qualquer forma, até porque, como eu digo, não tem forma de fazer errado. Apenas o resultado. Se o resultado ficar bom, então é isso que importa. Vou ali passando, ó, meu pente meio na baixa agora, dando pequenos toques ali, ó, quando eu preciso subir mais um pouco, usando a quininha da máquina, como a gente já havia falado em outros vídeos, e vou passando por cima da marcação, pessoal. Apenas por cima da marcação, limpando todo aquele fade. O low fade, cara, é um degradêzinho que demora um pouco mais, porque dependendo do cabelo, dependendo do espaço que você tem para fazer, você tem que ter mais cuidado para não estragar seu corte. Então é um corte que eu falo, você tem que ter um pouquinho de paciência, porque o resultado no final é o que importa. Então não tem que ter pressa nesse tipo de corte. Por isso que a galera fala que eu tô temido o corte na barbearia, porque, poxa, querendo ou não, você perde um pouquinho de tempo aqui para deixar ele mais limpo e tal. Ali eu já tô na fase final, pessoal, do fade, ó. Venho já com meu pente 0, né, a 0 alta, na verdade não é nem pente, é a máquina mesmo, vou com a 0 alta ali, apenas na marca. Agora, dou alguns pequenos toques se eu vejo que precisa ali, onde eu vejo que tá mais escurinho, porque eu tenho que manter aquele fade perfeito, no caso, né, os tons bem equilibrados, e vou passando por toda aquela região, ó, até ter certeza que eu limpei tudo ali, sem pular etapas, entende? Vou jogar aí, ó, fico jogando, intercalando a alavanca da maquininha entre a 0 alta e a 0 baixa. Uso a quininha da máquina agora para conectar tudo isso. Vou lá, ó, jogo na intermediária também. Tá vendo, pessoal? Eu uso todas as alturas da alavanca, até ter a certeza que tá limpo. Não é em todos os cortes, geralmente eu faço isso quando é um cortezinho muito mais baixo, que aí eu tenho mais segurança e mais controle do que estou fazendo. Uso a quininha da máquina, passo até ter certeza que eu limpei, e assim eu vou fazendo o processo do corte inteiro. Porque, ó, pessoal, uma das partes mais importantes do corte, se não a mais importante, é o tom branco e o tom cinza, por incrível que pareça. Porque se essa parte estiver limpa, todo o seu fade vai estar limpo. Porque a parte cinza e a parte escura é a parte que mal percebe, mal dá para enxergar os erros, mas a parte branca e a parte cinza, você vê claramente quando fica marcado. Fica parecendo uma tiara em volta da cabeça do cliente. Quem nunca fez um fade que ouviu um degradê de uma pessoa que estava muito marcado? E geralmente a marcação sempre vai ficar nessa parte do cinza pro branco, então sempre mantenha essa parte limpa, tá? Não tenha pressa. E ali eu vou limpando, ó, até ter certeza que o degradê tá limpo. Ali eu tô ajustando muito, passando, repassando, porque aqui eu tô explicando o vídeo e eu quero que vocês entendam, não é um serviço que você tem que ter pressa, tá? Depois disso, pessoal, quando eu tiver a certeza que já tá tudo limpo ali, agora tá na parte da conexão. A parte final do corte, praticamente. Vou, levanto o cabelo bem pouco, eu tiro bem pouco cabelo mesmo, pessoal, ó. Porque eu só quero encaixar esse cabelo.
Eu não quero aferir ele, eu não quero, tipo, fazer outro buraco ali, nem nada do tipo. Eu quero só conectar. Não quero baixar esse cabelo, só conectar ele, ó. Tiro o volume das pontas ali, ó. Levanto, vejo o que tá passando, ó. E vou batendo a minha tesoura. Sem pressa, tá? Porque isso aqui é um trabalho de conexão. Aqui é o que a gente chama de lapidação do corte. A gente já tá nos detalhes finais do corte. Vou conectando o cabelo, tirando esse volume que tá aí na aresta. Porque se eu deixar esse cabelo com volume, cara, vai ficar parecendo um cogumelo quando o cliente se olhar de frente do espelho. Por isso que a gente tem que conectar isso aí de todo jeito, tá? Por mais que a maioria das pessoas que fazem um low fade, ela gosta dessa aresta bem preenchida. Mas você vai deixar a aresta bem preenchida, porém conectada. A menos que seu cliente peça que não. Depois de ter tirado todo o volume, pessoal, vem com a minha tesoura dentada. Ela é o principal do corte praticamente, pessoal. Que é ela que vai conectar o tom escuro com a conexão. E se eu ver que ficou algum detalhe, eu vou tirando com a tesoura dentada. E vou fazendo isso por todo aquele espaço que eu tenho, ó. Bem pouquinho o cabelo, pessoal, não precisa ser muito. Tudo ali, ó, vou passando a tesoura dentada. Apenas levanto o que eu vejo que está mais escuro ali, ó. Já venho, tá vendo que eu já venho equilibrando o tom, pessoal? Ao mesmo tempo que eu faço a conexão com a tesourinha. E assim eu vou fazendo por todo o cabelo. Depois disso, eu volto aqui com vocês. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque realmente é só isso aí nessa parte da tesoura dentada. Depois da tesoura dentada, pessoal, eu venho com a minha tesoura de corte normal, tá? Fazendo punch cut, que é o que? Você usar a ponta da tesoura para tirar fios em alguns locais, em algumas partes do cabelo que está mais escuro. Você vê, eu dou pequenas tesouradas. Se você se sentir inseguro de fazer essa técnica, pessoal, eu indico que você use seu dedo de auxílio, como geralmente eu uso em alguns casos. E vou ali passando, ó, onde eu vejo que tem necessidade, onde eu vejo que tem algum pontinho mais escuro. Essa técnica, pessoal, é muito boa. Ela vai te ajudar muito durante seu dia a dia. Ah, Matheus, só dá pra fazer isso aí em corte artístico. Claro que não, pessoal. Corte do dia a dia também é um corte artístico. É sua arte. É a arte que o pessoal vai ver na rua. É o que vai divulgar seu trampo, mano. Então, se atente aos detalhes. Não é porque é um corte de dia a dia que você não vai caprichar. Não tem isso. Faça bem feito, tá bom? Faça bem feito o seu trabalho, não tenha preguiça. Aí vocês veem que eu tô fazendo meu pezinho, né? Eu gosto de dar uma entradinha no pé, pessoal, no low fade, pra ficar justamente assim, ó, bem marcado. A galera gosta muito aqui na barbearia quando faz isso. Mas geralmente, pessoal, a gente faz isso mais em corte low fade, tá? De entrar um pouco a mais assim no pé. Quando é um corte normal, não tem necessidade de fazer isso. Mas o corte low fade, o que destaca o low fade em si é o pezinho, né? Então não tem jeito. É igual o americano. O americano que destaca geralmente é o pezinho. Então faça isso bem feito, redondinho, ó. Aqui eu venho com a minha máquina de acabamento, pessoal, dando os retoques finais em alguns pontinhos mais escuros que eu vejo que ficou ali. E vou dando uma ascendência maior na parte branca do fade, né? E esse é o resultado final depois de tudo isso que a gente fez. Vou usando a quininha da maquininha de acabamento também. E esse é o resultado final do corte, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu, fui!